quem foi entrando antes e depois. Meu nome é Marcelo Pesuto, não tive contato com muitos de vocês. Eu sou o presidente aqui da Visão Prev. Eu estou na Visão Prev já há 11 anos. Na realidade, eu estou na Visão Prev há 11 anos, estou desde 2010 aqui, como executivo da entidade, mas por 3 anos anteriores, 5 anos anteriores, eu participei da Visão aqui como conselheiro fiscal. Durante um mandato de 2005 a 2008, eu fui conselheiro fiscal eleito. De 2008 a 2010, eu fui indicado pela patrocinadora, lá pela Telefônica, que é onde eu trabalhava antes de vir para cá, né? E estou aqui desde 2010, ocupei as 3 diretorias e desde maio de 2018 eu estou na posição de presidência, né? Nós vamos fazer uma apresentação hoje, vamos detalhar aqui, conversar com vocês. A gente tem uma apresentação com alguns slides, é só para a gente conduzir essa conversa com vocês. Ao final, nós vamos ficar aqui o tempo que for necessário para tirar dúvidas de vocês sobre a apresentação. Caso vocês tenham alguma outra dúvida também, que não seja só desse tema do indexador Telefônica BD, alguma dúvida sobre o plano ou algo que vocês queiram aproveitar a nossa presença aqui, pode ficar de novo o tempo que for necessário, tá? Para essa apresentação aqui, eu conto com a presença do Guilherme Bittencourt. O Guilherme, ele é o diretor de Previdência. Eu vou dividir a apresentação com ele aqui, né? Então, tem uma parte da apresentação que eu farei, outra parte que ele fará, e depois nós vamos dividir aqui nas dúvidas, nas perguntas. Está participando conosco também a Aline Paz. A Aline é a nossa atuária, né? Já está na Visão Prev também há um bom tempo, então ela conhece bem o regulamento aqui do nosso Telefônica BD, então vai me ajudar aqui em algum tema, ajudar o Guilherme em algum tema que talvez vocês perguntem e que a gente não tenha tanto conhecimento do dia a dia. Está conosco também a Ana Paula. A Ana Paula é a pessoa responsável também pela nossa área de seguridade e previdência. Então, é a pessoa que faz todo o processo, acompanha o processo de arrecadação, folha de benefícios. Então, qualquer dúvida que vocês tenham disso, ela vai nos apoiar aqui também. E a Tatiane, que é da nossa área de comunicação, a Tati vai nos ajudar aqui com o chat, com os próprios microfones que eu vou falar já, com perguntas, dúvidas. Então, ela vai nos ajudar na condução desse tema, tá? Bom, qual que é a nossa dinâmica aqui que nós imaginamos para esse bate-papo aqui hoje, tá? Como eu disse, a gente tem uma apresentação e aqui a gente não quer ser cansativo, a gente quer só ter os motivadores e falar sobre o porquê dessa mudança do indexador. Alguém pode perguntar por que agora, a gente vai explicar isso na apresentação também, né? Fala, pô, mas se já está tanto tempo assim, por que agora que vocês estão propondo essa mudança, né? Por que vocês não fizeram antes? Então, é disso que a gente quer falar. Mas, para isso, a gente vai dar uma visão um pouco mais ampla. É importante a gente conhecer todo o processo, né? Então, o Guilherme começa aqui a apresentação falando sobre o objetivo, sobre planos de previdência privada. Então, vocês são de um plano de benefício definido, que é um plano vitalício. Nós temos planos de contribuição definida, que não é um plano vitalício, que tem perfis de investimento. Então, o Guilherme vai dar uma visão geral aqui também, para explicar diferenças entre eles. Eu acho que é importante a gente primeiro fazer essa conceituação antes de entrar especificamente na discussão sobre o indexador. Depois ainda o Guilherme fala sobre gestão de um plano Telefônica BD, como é feita a gestão de um plano de benefício definido, e aí a gente já começa a se aproximar por que da mudança, da importância dessa mudança. Depois, segunda parte da apresentação, eu faço sobre motivadores de mudança, um cronograma falando, e vocês verão que não tem nada no curto prazo, mas isso eu mostro no cronograma e explico, e também um pouco do que o mercado as outras entidades estão também fazendo esse mesmo movimento da Visão Prev, isso no final para entender. E como eu disse, depois dessa apresentação, deixaremos aqui aberta a possibilidade para dúvidas, perguntas,
questionamentos e desse tema ou de outros, tá? Talvez para a gente poder caminhar melhor, a Tatiane vai me ajudar para a gente não ter ruídos externos, então ela vai fechar aqui os microfones, então alguém poderia estar com o microfone aberto, viu que está fechado, é que a gente consegue fazer isso por aqui. Caso queira fazer uma pergunta, precisa abrir o microfone, porque senão a gente vai acabar, como eu não vejo todos, né? A gente acaba não vendo aí quem eventualmente pode estar falando. Como é que abre o microfone? Do lado direito superior ali tem um botão vermelho de sair, uma setinha para cima, do lado tem um microfoninho, é só clicar nele e abre, clicar de novo ele fecha. O que nós sugerimos aqui, se vocês puderem, se seguir naquela linha lá de cima, tem um microfone, uma câmera, depois tem 3 pontinhos. Na sequência, vocês vão ver que tem uma figurinha, que é um rostinho com uma mãozinha levantada, assim, né? Se vocês, quem quiser fazer uma pergunta, se puder clicar nesse rostinho, ele vai indicar que tem uma mão levantada de quem que é para fazer a pergunta, tá? Talvez até para que quem estiver apresentando possa terminar aqui a explanação e depois a gente dá a oportunidade da pessoa fazer a pergunta. Como eu disse, no final, depois da apresentação, a gente aí abre os microfones, quem quiser comentar, falar, a gente deixa mais à vontade. É só para a gente conseguir dar um processo de fluidez aqui na apresentação. Ok? Guilherme, esqueci algum ponto, algo que você queira me complementar? Senão já passo a bola para você aí para começarmos a apresentação. Não, Marcelo, acho que tá bem claro. Acho que a gente pode começar a seguir aqui o roteiro, né? Então vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né? Então, como o Marcelo já bem colocou, eu vou apresentar primeiramente o objetivo, né? Então, o objetivo da mudança do indexador, ele é para alinhar o índice de reajuste do benefício com o que é utilizado nos investimentos, né? Então, atualmente, a gente tem o INPC para o reajuste de benefícios e nos ativos, né, que são os nossos investimentos, a gente tem o IPCA. Então, a ideia é casar esses dois itens, né? E o Marcelo já passou um panorama de que a gente vai explicar isso mais adequadamente, qual o problema quando existe esse descasamento, tá? Então, o objetivo principal é casar ativo e passivo. Tudo bem? Mas aí vamos dar um passo atrás, contar um pouco de como que funciona o mercado de previdência privada, né? Então, a gente traz aqui as modalidades de planos, né, existentes no mercado. E aí, a nossa ideia aqui foi trazer um pouco o conceito de como funciona isso no mercado e trazer um pouco também a visão da própria visão prévia, como são os nossos planos, né? Então, as modalidades são benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, né? Então, nós vamos entrar um a um agora para falar de cada plano. O plano que vocês têm é um plano de benefício definido, né? Então, como eu comentei, no mercado, o que é um plano de benefício definido? É onde o benefício ele é definido conforme uma fórmula, tá? Então, assim, é um plano que quando você ingressa nesse plano, você sabe qual vai ser seu benefício, tá? Então, geralmente, ele é um percentual do salário, tá? No caso da visão prévia, trazendo um pouco do plano Telefônica BD, como que é o benefício? Ele é uma média dos últimos 36 salários, tá? E a correção dele, como eu já disse no objetivo, ele é por um índice de inflação, que atualmente é o INPC. O que é importante falar do nosso plano, né? Em caso de falecimento do participante, existe a pensão por morte, tá? Que corresponde a 50% do benefício que o participante recebia, tá? Acrescido de 10% para cada beneficiário legal, limitado a 100% do benefício recebido pelo participante, tá? E em caso de falecimento que não tenham beneficiários legais, o benefício cessa, tá? Então, esse é o nosso plano BD, né? O conceito de mercado de um plano BD e como que é o nosso plano BD aqui, o Telefônica BD. O outro plano, né? Então, assim, ó, plano de contribuição definida, como é que ele funciona? Ele não tem
um benefício definido como no plano anterior, ele tem a contribuição definida. Então, o participante, ele escolhe quanto ele vai contribuir, tá? Então, é voluntário, e ele vai contribuindo ao longo do período de acumulação, né? E no momento em que ele for entrar em benefício, é que será calculado um benefício, tá? Esse benefício, ele é calculado em função do saldo de contas que esse participante conseguiu acumular. Então, é o dinheiro que ele contribuiu, a rentabilidade que esse dinheiro teve no tempo, e no momento que ele vai entrar em benefício, é feito um cálculo em função desse saldo. O que acontece? O dia que esse saldo acaba, o benefício acaba, tá? Então, assim, o benefício do plano de contribuição definida, ele é sempre vinculado ao montante financeiro acumulado, tá? O dia que essa acumulação terminou, ou seja, zerou o saldo, zerou o benefício, né? Então, aqui, trazendo um pouco para a visão prévia, né? A gente, além do plano BD, a gente faz gestão de 4 planos CDs, né? Então, cada um tem suas regras, né? Mas no momento da aposentadoria, em grandes linhas, o participante escolhe se ele vai receber um percentual desse saldo que ele acumulou, ou se ele vai receber por um prazo certo. Então, ele pode escolher que quer receber o benefício durante 40 anos. Se ele, de 5 a 40, né? Se ele escolher em 5 anos, findados os 5 anos, acabou o saldo, acabou o benefício, né? A correção desse benefício, ele é em função sempre da rentabilidade que esse recurso financeiro tem, então como se fosse um investimento, né? Ele acompanha em função dos perfis de investimentos que a gente tem e a rentabilidade que ele vai tendo. E em caso de falecimento, esse saldo de contas, o que ficou, vai para os seus beneficiários legais ou indicados, né? Então, esse dinheiro vai para os herdeiros ou para a espólio, eventualmente, caso não tenha beneficiários indicados. Ok? E o terceiro tipo de modalidade de... Ops, eu voltei. Modalidade de plano é a contribuição variável, né? Contribuição variável, como é que ela funciona? Ele é um misto dos dois anteriores que a gente falou. Então, o participante, ele acumula ao longo da vida, né? Conforme o plano CD, então ele enxerga o saldo de contas dele até o momento da aposentadoria, e no momento da aposentadoria, em função desse saldo acumulado e da rentabilidade nesse momento, ele é calculado um benefício, e esse benefício é vitalício após a concessão do coisa. Então, ele, dali para frente, ele passa a ser ter uma renda vitalícia. Na visão prévia, atualmente, a gente não tem nenhum plano CV sob gestão. Já tivemos no passado e eles foram incorporados aí nos planos BD e CD que a gente falou. Vamos um pouquinho, então, avançar aqui na gestão do plano Telefônica BD, então, na nossa gestão aqui. Então, aqui, o que é importante dizer? A gestão do plano, como é que a gente faz? É realizada essa acumulação, então, enquanto os participantes eram colaboradores, né, da Telesp, da Vivo, de todas as empresas do grupo, foi feita uma acumulação, ou seja, uma contribuição do participante e da patrocinadora, que é a reserva matemática, tá? Então, essa reserva matemática é o cálculo do que é suficiente para fazer o pagamento dos benefícios conforme contratado. Então, conforme aquela fórmula que eu falei, a média dos 36 últimos salários. Conforme a regra aqui dos planos, e as hipóteses atuariais, né? Hipóteses atuariais, ali para frente a gente dá alguns exemplos, né? Então, tá no próximo slide, a gente passa. Anualmente, a gente acompanha, tá? Então, a gente tem uma avaliação atuarial do plano, né? E a gente verifica se teve déficit ou superávit, né? E aí, aqui no quadro, está bem explicativo do que é um déficit e o que é um superávit. Então, o superávit é quando o resultado do plano é maior do que o passivo, né? Então, o que é o resultado do plano? O resultado do plano são os recursos que foram acumulados, mais o resultado dos investimentos, mais desvio positivo das premissas atuariais, ok? E os passivos são as obrigações, então são os pagamentos de benefícios, corrigidos pela meta atuarial, mais os desvios negativos da premissa, né? Então, assim, quando o resultado do plano é maior que o passivo, tem um superávit.
quando o resultado do plano é menor do que o passivo, do que as obrigações, existe um déficit. Tá? Então, seguindo um pouco aqui, o que a gente tem aqui na visão prévia? Na visão prévia, a gente tem os investimentos do plano Telefônica BD, eles são marcados na curva, tá? Os títulos são comprados e são marcados na curva. O que significa isso? Que ele não tem a oscilação de mercado. Por quê? Porque a gente, dentro desses estudos atuariais que a gente faz, a gente garante que a gente consegue levar esses títulos a vencimento. Então, ele não sofre oscilação de mercado. A gente registra a rentabilidade conforme a face do título. Então, ele paga lá o IPCA mais um percentual, né? Uma taxa de juros qualquer. Se eu, como pessoa física, for comprar esse mesmo título no mercado, o dia que eu quiser vender, eu vou vender pelo valor que ele vale no mercado. Aqui a gente se compromete a levar esse título até o final e consegue ter essa previsibilidade, vamos dizer assim. Então, assim, entendido como é que funciona a gestão do plano, aqui a gente trouxe algumas suposições para ficar mais claro. Então, supondo que todas as hipóteses atuariais, né? Então, aqui, como eu falei, a mortalidade de inválidos, entrada de invalidez, composição familiar, porque dentro do plano BD, do estudo atuarial, a gente pega no nosso cadastro real, né? Então, com os beneficiários, com os cônjuges, com a idade de cada um deles, com uma tabela atuarial que considera a mortalidade, a gente suaviza essa tabela, né? Ou agrava, conforme a gente acompanha já essa massa ao longo do tempo, né? Então, esse cadastro, tá? Então, supondo que todas as hipóteses foram confirmadas, não teve desvio, nem para pior, nem para melhor, né? Em termos de hipóteses, e que a taxa de juros obtida também foi a que foi prometida, né? Então, no caso aqui, a gente trouxe, a título de exemplo, que para 22, a taxa de juros é 3,31%. 3,31 ao ano, tá? Então, além da inflação, né, do IPCA, 3,31. Então, o que aconteceria se as hipóteses foram confirmadas e a taxa de juros também, né? Se o IPCA for menor que o INPC, o que acontece hoje por ter esse descasamento entre o reajuste do investimento e o reajuste do benefício, né? No caso do IPCA ser menor, a gente vai ter um déficit, que é o quadrinho que eu mostrei anteriormente, né? Então, no quadro aqui anteriormente, voltando, o resultado do plano, como as premissas estão iguais, a taxa de juros foi atingida, né? Só que o IPCA foi menor do que o INPC. Então, significa que o resultado do plano foi pior do que as nossas obrigações. Então, gerou um déficit, né? Então, nesse exemplo hipotético que a gente está trazendo aqui, o que acontece? Quem tem que pagar por esse déficit? A empresa patrocinadora, com aportes, tá? E os participantes com contribuições extraordinárias, tá? Podendo até chegar a uma redução de benefício. Então, digamos que, eventualmente, tenha que fazer um aporte. Se o participante não conseguir fazer esse aporte para conseguir manter o benefício, uma opção que a legislação nos permite é reduzir, né, ou nos obriga, né, na verdade, é reduzir o benefício do participante. Aí, se fosse o contrário, tá? Então, assim, só nas mesmas suposições, hipóteses atuariais confirmadas, taxa de juros obtida e o IPCA foi maior do que o INPC, o que acontece? Superávit, né? Como a gente mostrou no quadro anterior aqui, teria um superávit. O que acontece no superávit? Superávit, igualmente, né, a legislação nos obriga a distribuir para a patrocinadora e para os participantes. Qual que é o grande problema? A gente não pode, com esse descasamento, a gente pode gerar um superávit ou déficit artificial. Então, que pode ter um superávit e o participante vai ficar feliz. Só que dali a pouco vai ter um déficit que ele vai ter que pôr o dinheiro no bolso, né? Do bolso para compensar. Então, a ideia do casamento, o Marcelo vai mostrar mais tecnicamente, né? O que é, mas em linhas gerais, essa é a gestão do plano. Marcelo, passar para os Legal. motivadores? Isso. Sigo a partir daqui, pegando alguns conceitos já que o Guilherme apresentou, né? Então, partindo dessas premissas, o que nos motiva a mudar o plano? Por favor, Guilherme, você vai pilotando para mim, que está contigo, né? Está comigo. Aí que eu só perdi a tela aqui, desculpe.
Então, como o Guilherme colocou, os investimentos do plano Telefônica BD estão marcados na curva, com títulos atrelados a IPCA. Então, vamos primeiro abrir um pouco essa frase aqui para a gente entender o que significa isso, tá? O Guilherme explicou já, marcado na curva é um título que eu compro e levo até vencimento. Por que que no Telefônica BD a gente consegue ter esses títulos marcados na curva, né? E até no plano CD eu não consigo. O plano CD, ou de contribuição definida, ele tem muito mais flexibilidade para o plano. Então, um participante, por exemplo, ele pode estar com um benefício definido num prazo certo de 40 anos, e em junho ou dezembro, em 2 vezes por ano, ele pode alterar, falar, não, agora eu estou com um problema financeiro, eu não quero mais receber em 40 anos, agora eu quero receber em 5 anos. O que vai acontecer com o benefício dele? O benefício dele, que estava diluído em 40 anos, quando ele concentra para receber em 5, sobe o benefício dele. Com isso, eu preciso ter dinheiro em caixa para pagá-lo, tá? Outra regra que tem do plano CD é um percentual do saldo, que pode ser de 0 a 2%. Então, outro exemplo, alguém está recebendo um benefício de 0,5%, para falar qualquer percentual entre 0 e 2, obviamente, né? Está recebendo 0,5%. Eu estou fazendo aquele pagamento todo mês. Chega em junho ou dezembro, que são os meses que quem é contribuição definida pode alterar, ele está com uma dificuldade financeira, ele fala, quero começar a receber 2%. Então, o benefício dele, que era de 0,5, vai multiplicar por 4. E aí eu preciso ter dinheiro em caixa para pagar. Então, um plano de contribuição definida, ele tem uma liquidez maior, ele tem mais movimentações, tá? O plano BD, como é prazo, ele é vitalício e o pagamento ele é definido, esse plano eu consigo fazer uma compra de títulos casadas com a minha obrigação. Então eu consigo montar, se a gente fosse pensar aqui no nosso orçamento pessoal, né? Eu sei quanto que eu tenho que pagar para os participantes e aí eu vou comprando títulos que vão vencer conforme esses pagamentos que eu faço, tá? E por que está atrelado ao IPCA? Falar, por que vocês não compram outros títulos? Porque títulos de longo prazo no Brasil são títulos públicos, são NTN, NTNB, que é a série B. Então, são títulos públicos que têm vencimento até 2055. Então, eu tenho títulos no Brasil público até 2055, que eles têm. Fala assim, nossa, você vai esperar até 2055 para receber? Eles pagam cupom semestral, então a cada 6 meses, normalmente, em maio e novembro, eles pagam um valor, tá? Então isso já ajuda no caixa, isso entra na conta de receitas que nós temos para pagar o benefício, eu vou recebendo esses valores semestrais e lá no final eu recebo o valor total do título, tá? É, como eu sei a obrigação que eu tenho para pagar, eu consigo comprar esses títulos mais longos. Só que eles estão atrelados ao IPCA. Opa, então, o meu ativo ele está sendo corrigido por IPCA, só que o benefício que eu estou sendo pago, aquela conta, a minha obrigação no longo prazo está pelo INPC. Então eu tenho um descasamento. Ah, esse descasamento é importante? No próximo slide a gente vai ver isso, tá? Mas, claramente, eu tenho um descasamento, porque o que rende os títulos aplicados é IPCA e o benefício é pago pelo INPC. Alguém poderia perguntar, pô, Marcelo, em vez de mudar o indexador de INPC para IPCA, por que você não muda os investimentos para INPC? Porque nós não temos títulos atrelados a INPC de longo prazo. O único título que nós temos de longo prazo é a NTNB, que é um título público, que é atrelado ao IPCA. Então, para poder fazer o casamento, eu não consigo mudar o lado do ativo. Eu preciso mudar o lado do passivo. Tá bom? Então, esse é o primeiro grande motivador da mudança. Eu tenho um descasamento, né? Aí alguém poderia já levantar a mão e falar assim: tá bom, você está explicando, eu entendi, o seu ativo está por IPCA, o passivo, que é a obrigação que a gente recebe, está o INPC, mas sempre foi assim, né? Desde que eu estou aqui como assistido desse plano, sempre foi. Por que que agora, em 2021, vocês estão com essa mudança de indexador, tá? A legislação que nós tínhamos até esse ano, ela não permitia uma troca de indexador, sendo aqui transparente e claro com todos, uma troca de indexador
para quem já vinha recebendo benefícios. Tá? Como é a grande maioria desse plano nosso Telefônica BD? Hoje, no Telefônica BD, acho que nós temos 10, e não é um número, não é um chute, é um número efetivo, temos 10 pessoas que ainda não são aposentadas. Eu acho que são, e a Aline depois pode me corrigir, eu acho que são 5 pessoas que ainda estão trabalhando na Telefônica Vivo, e outras 5 que não trabalham mais, mas ainda estão contribuindo no plano para esperar se aposentar pelo INSS ou completar 57 anos para poder ser um assistido do plano, tá? Então, são 10 pessoas, de um público de quase 500 que nós temos, entre participantes e pensionistas, né? O Guilherme explicou, quando falece, o pensionista continua recebendo. Então, 500 no total, nós só temos 10 que ainda não são assistidos ou aposentados, ou seja, não estão recebendo benefício aqui. Então, a legislação até 30 de março de 2021, ela não permitia uma mudança de indexador para quem já vinha recebendo benefício. Só que o que acontecia no mercado, inclusive na visão prévia? Aquele descasamento que nós estamos falando, tá? Então, ocorria o descasamento não só para nós, com outros planos. Alguns planos até com uma situação muito mais complicada que a nossa, né? Tem planos em que o indexador era o IGPM, e senhores e senhoras aí devem ter visto o IGPM em função de aluguel, o quanto foi. O IGPM chegou a bater 30% nesse ano, né? Então, aí o descasamento vira um buraco enorme que gera um déficit, tá? Esse ano, a Previc, que é o nosso órgão regulador, a Previc, aí falando de pessoas que trabalharam em telecomunicações muitos anos, a Previc é a nossa Anatel, né? É aquela que rege as nossas normas, que faz as nossas regras. A Previc ela faz parte de um Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é esse CNPC aí do segundo ponto da apresentação, e junto com o Ministério da Fazenda, junto com o representante do INSS, com o representante da ABRAP, que é a Associação de Entidades de Previdência, eles definiram e aprovaram, e foi publicado em 26 de abril desse ano, uma resolução que é a resolução CNPC 40, tá? Nós podemos enviar essa resolução para vocês, mas se alguém tiver curiosidade, se for no Google colocar resolução CNPC 40, vocês vão pegar isso na íntegra e sem problemas a gente pode passar para vocês, quem tiver interesse de fazer essa leitura também. Nessa resolução é que foi permitida a troca de indexador, inclusive para quem já é assistido. Por que, vamos tentar pensar com a cabeça do regulador. Por que o regulador fez isso agora? Porque ele quer evitar aquele descasamento que nós falamos até agora. Como os títulos, nesse momento, eles são IPCA, os títulos de investimento, e haviam indexadores que eram diferentes de IPCA, ele está abrindo a oportunidade para que as entidades façam esse casamento, tá? E essa resolução, ela é perene, né? Vai ser para sempre. Óbvio que tudo na vida pode ser alterado, mas eles foram lançar essa resolução para ser uma resolução que permaneça. Então, por isso, até uma resposta para uma pergunta lá no início, por que nós estamos fazendo essa mudança agora? Porque agora, com essa resolução, a partir de 26 de abril, ela foi permitida que fizesse, tá? Na resolução, quem tiver a curiosidade de ver, ela diz que tem que ter pareceres contratados para ver se há o descasamento e se é relevante a mudança do indexador. Nós tínhamos 2 caminhos, a resolução até permite isso. Fazer isso internamente, e nós temos aqui, citei a Aline, nós temos mais uma pessoa, o Guilherme, que é um atuário aqui conosco, então, a Aline já trabalhou, inclusive na Towers, que é a empresa aqui, então, e o Guilherme veio de uma empresa de consultoria, de uma Big Four, aí, uma das grandes empresas de consultoria, seguramente com grande capacidade técnica de fazer esses estudos. Só que o que nós decidimos aqui? Bom, para ter uma isenção completa nessa análise, nós pedimos 2 pareceres externos. Um econômico e atuarial, que foi a Willis Towers Watson, que inclusive é a nossa consultoria atuarial, que é quem faz aquele cálculo da taxa de juros, quem aplica a tábua atuarial para ver mortalidade, morte de nativos, entrada de nativos em benefício, como o Guilherme colocou, de algumas premissas.
É a Towers que faz isso para a gente, então ela fez um parecer, e nós contratamos também um escritório jurídico aqui de São Paulo, é um escritório importante, ele presta serviço para a Telefônica Vivo também, que é o Matos Filho, e também pegamos esse parecer jurídico da Matos Filho para ver a viabilidade, possibilidade e a necessidade de mudança do indexador. Tá? Os dois pareceres confirmaram que até pelo fato de ter um descasamento, e isso está no parecer da Matos Filho, tá? Ele coloca que a gestão tendo clara que tem um descasamento e tendo uma legislação que permite fazer o casamento, cabe aos gestores da entidade fazer essa ação. Tá? Eu não posso, sabendo que tem um descasamento, sabendo que a legislação me permite casar, eu não realizar nenhuma ação nesse sentido. Tá bom? Então, também esses dois pareceres foram fundamentados à decisão. Tá? E outro ponto que é relevante, talvez assim, não é por isso que a gente está trocando, mas isso é talvez para dar uma tranquilidade. A diferença histórica que nós temos entre esses índices, entre INPC e IPCA, ela não é tão expressiva. Eu vou mostrar para vocês na sequência. Como eu disse, tem entidades aqui que tem diferença, que tem IGPM. Essas estão com outro problema. Por sorte, graças a Deus, nós não temos IGPM, o nosso é INPC, a diferença não é tão grande. Notem que nós pegamos aqui uma série histórica comparada de 21 anos, né? 21 anos é um prazo muito longo, é um prazo, uma amostra expressiva, robusta para a gente mostrar. Nesse prazo de 21 anos, a diferença entre os indexadores na média é 0,2%. E notem o que acontece, tá? Tem anos em que o IPCA é maior que o INPC, tem anos que o INPC é maior que o IPCA, perdão, mas tem anos também que é o inverso, que o IPCA é maior que o INPC. Então, na média, eles vão oscilando, mas na média a diferença em 21 anos fica de 0,2. Aí alguém também já poderia levantar a mão e falar assim, tá bom, Marcelo, mas se a diferença é tão pequena que você está mostrando, por que você quer mudar? Né? Fala, tá, legal, entendi, tem um descasamento, por que você quer mudar? Porque tem momentos acumulados que esses são os que mais preocupam. Dou exemplo para vocês, tá? O número não está tão grande, afinal de contas são 21 anos aqui, mas notem as diferenças, por exemplo, do ano de 2001, 2002, 2003. Foram 3 anos seguidos em que o INPC, também vou fazer um parênteses aqui só, 2001 eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Mas ok, dado. 2001, 2002, 2003. Foram 3 anos em que o INPC ele foi maior que o IPCA durante 3 anos seguidos. O que acontece na sequência e o que aconteceu antes? O IPCA foi maior, então por isso ele vai compensando. Mas imagina, durante 3 anos, a gente acumular esse resultado negativo para o plano. Isso, com esse descasamento, ele pode gerar um déficit, como o Guilherme colocou. Por quê? Os nossos recursos aplicados, eles estão rendendo pelo IPCA e os benefícios estão sendo pelo INPC. Tá? Então, apesar de no período todo a diferença ser muito pequena, em 21 anos, 0,2, imaterial essa diferença, tem períodos com uma acumulação maior em que um pode ser maior que o outro, e nesse período a gente corre o risco de ter uma diferença importante no resultado do plano. Tá? Então, aqui, claramente nessa tabela, e essa tabela são dados oficiais, inclusive essa tabela nós pegamos, tomamos o cuidado de fazer isso, é do parecer da Towers, tá? Isso está dentro do parecer da Towers, são números oficiais aqui de resultado do INPC e do IPCA. Então, no geral, é pouco, mas quando a gente olha períodos acumulados, e aqui eu trago aquele exemplo, né? Então, a gente tem diferenças lá do INPC em 2020, 19, mas tem 2001, 2, 3 acumulado. E esse período aqui poderia gerar um déficit artificial. Como também, quando o IPCA é maior, a gente pode gerar superávit artificial. E a legislação diz o seguinte: 3 anos consecutivos de superávit, nós somos obrigados a distribuir esse superávit para a patrocinadora e para o participante. O que é o superávit? Então, vamos entender. Eu tenho lá
um volume total de recursos que eu aplico e um volume total de obrigações que eu tenho que pagar. A regra da Previc, ela define que eu tenho que fazer uma provisão de contingência. Antes era 25% sobre o valor total da obrigação, agora eles mudaram, colocaram lá uma regra que depende do prazo médio, da duration do plano, então isso vai um percentual diferente. Se não me falha a memória aqui, a Aline pode me ajudar também. Eu acho que no caso do Telefônica BD, a gente está com algo entre 17, algo parecido como 17% da provisão de contingência. Então, eu tenho lá a obrigação que eu tenho que pagar, eu tenho o meu ativo, eu tenho que montar uma reserva de 17% para oscilações. O que exceder esses 17%, eu vou acumulando como superávit e depois de 3 anos eu distribuo. Vamos aqui para um exemplo hipotético, que o IPCA ele fique durante 3 anos maior que o INPC. A gente viu na tabelinha lá que ele pode acontecer. Tem situações de 2 anos lá, IPCA maior que o INPC. O benefício não cresce tanto e minha reserva cresce mais. O que nós vamos fazer? Bom, está com superávit, vamos distribuir? Vamos. No ano seguinte, quando o INPC aumentar e o IPCA for menor, porque ele é sazonal, né? Nós vimos que na média é 0,2, um ano é maior, outro ano é menor, mas ele se compensa. No ano em que eu for calcular com o INPC menor, o que aconteceu? Bom, já distribuí o superávit, diminuí meu ativo, opa, agora eu gerei um déficit. Ou tenho que parar de distribuir esse superávit porque está faltando reserva de contingência daqueles 17%. Então, a palavra de superávit e déficit artificial é isso, né? Porque tem um descasamento, a gente nunca vai ter a certeza absoluta se está acontecendo pelo descasamento, né, de estar pagando um indexador para o benefício e recebendo um indexador no ativo, ou se de fato aquilo é um ganho ou um déficit que nós estamos tendo. Tá? Marcelo, pois não, Aline. No Telefônica BD é 21%, tá? O percentual, 21,5%. Obrigado. Então, onde eu falei 17, a Aline me corrigiu, 21,5 é o total que eu preciso ter para, acima desse 21,5, é que ele começa a gerar superávit. Tá bom? Vamos lá, eu tô caminhando já para o meu final, a gente vai abrir para conversa e bate-papo com vocês. Cronograma. Aqui é fundamental esse cronograma para também dar uma série de tranquilidade para vocês aqui. A resolução, como eu disse, a resolução 40, ela foi publicada em 26 de abril. Nós buscamos o parecer da Towers e do Matos Filho a partir de junho, agosto, e em setembro, dia 10 de setembro, para ser mais preciso, nós enviamos um primeiro comunicado para vocês. Naquele comunicado, inclusive, falamos dessa live que nós iríamos realizar futuramente. Tá? A resolução, e quem tiver a curiosidade de ler, vai dizer que depois do primeiro comunicado, eu tenho que levar isso para aprovar no meu Conselho Deliberativo após 180 dias. Então, do dia 10 de setembro de 2021, 180 dias, ou 6 meses depois, é que eu posso levar para o Conselho. Só depois que eu levar para o Conselho é que eu posso, e o Conselho aprovar, obviamente, é que eu posso mandar para a Previc. Então, notem que o cronograma, a apresentação que nós estamos prevendo fazer no Conselho para aprovar esse tema será em 17 de março de 2022. Aí alguém também pode levantar a mão e falar assim, mas tem reajuste agora em dezembro de 2021. Dezembro de 2021, nada muda, tá? Porque ainda nós estamos num processo de análise, discussão com vocês, apresentação dos nossos motivadores. Então, isso dá para afirmar dezembro de 2021, o benefício do plano Telefônica BD, ele continua sendo INPC, tá? Por quê? Porque nós vamos levar para o Conselho em 24 de março de 22, depois nós vamos, 17 de março de 22, depois colocamos uma semana de prazo para preparar a documentação, ata do Conselho que tem que mandar e enviar para a Previc para aprovação. A Previc, normalmente, nesses processos, ela pede 60 dias, aqui são 30 dias úteis, mas ela pode fazer algum questionamento que a gente devolve. Então, nossa expectativa é que essa aprovação formal pelo nosso órgão regulador
aconteça somente no segundo semestre do ano que vem, tá? Com isso, a gente está falando que a aplicação do reajuste por IPCA, ele vai ser somente em dezembro do ano que vem, ou seja, daqui 1 ano e 2 meses, né? Então, duas garantias que nós podemos fazer para os senhores e senhoras aqui. Primeiro, reajuste do benefício de dezembro de 2021. Será INPC. Será INPC. Não há possibilidade de alterar para essa folha agora qualquer mudança. Há a possibilidade, passando por todos esses órgãos, a Previc aprovando, em dezembro de 2022, tá? Ser o IPCA. Aí alguém pode perguntar, mas ano que vem como é que vai ser? O IPCA vai ser maior que o INPC? É essa insegurança desse descasamento que a gente quer evitar. Não dá para afirmar se vai ser maior, menor, tá? Isso a gente não tem como afirmar. Ok? Marcelo, Passo o próximo. não, Paul Acho que... levantou a mão, né? Vamos ver se ele quer perguntar alguma coisa do cronograma. Mas se você puder passar o próximo, eu acho que é o último, Guilherme. Aí só para a gente abre para todos aqui. O próximo é dúvidas, não é? Não, Então, desculpa, volta lá. Vamos, eu achei que tivesse acabado. Tem mais as entidades. Quem precisa só abrir o microfone de quem quer fazer a pergunta é o Paul, né? Isso. Marcelo e Guilherme, eu achei a explicação convincente e brilhante, só que eu não peguei do começo. Eu gostaria apenas de saber se esses slides que vocês passaram estarão disponíveis para a gente consultar. Duas coisas, tá, Paul? Eu comentei no início, tá? Sim, nós vamos liberar essa apresentação e também nós estamos gravando aqui essa apresentação, porque eu acho que na sequência aqui a gente pode ter um momento rico de perguntas, dúvidas de vocês, e seguramente as dúvidas de vocês podem ser dúvidas de todos os participantes, né? Então, eu acho que a gente está com um grupo bom de participantes aqui hoje na nossa apresentação, mas outros talvez não tinham condições pelo horário, pelo dia de participar. Então a gente quer liberar essa apresentação também e ficar à disposição de vocês, tá? Eu conversei com o Estevão está participando aqui conosco, né? E o Estevão é um grande parceiro e nos ajuda muito aí, principalmente com o pessoal de BH, que eu sei que tem vários aqui, para nos trazer, olha, o pessoal está com muita dúvida, vamos fazer um bate-papo, abre aqui uma janela de conversa. Então, nós estamos à disposição também, caso, vendo isso, ainda surjam outras dúvidas posterior à apresentação, a gente pode voltar a conversar, tá? Ok, obrigado. Não por isso. Tô indo para... Esse é meu último slide aqui. Fala assim, pô, mas a Visão Prévia está fazendo isso, e por que só vocês, né? A gente não está vendo. Publicamente a gente sabe que tem muitas entidades, a gente não deu nenhuma publicidade disso, e vocês, quem acompanha coisas de previdência, vê que no mercado geral a gente acaba não falando muito das nossas ações, que eu acho que nós não somos um banco, né? Uma entidade aberta. Então a gente fala sempre com os participantes e não com o mercado em geral, mas tem outras entidades que são mais, que talvez pelo volume e pela quantidade de participantes, eles acabam divulgando mais os movimentos dele. Então, nós temos aqui 3 entidades que estão fazendo esse mesmo movimento de alteração, tá? Pelos nomes, talvez vocês não identifiquem, mas a Vivest, ela mudou o nome. A Vivest é a antiga Fundação CESP, né? Da CESP, pós-privatizada. É uma entidade, só para dar uma referência, a gente tem um patrimônio de 7,2 bi, a CESP tem um patrimônio de 36 bi, bem maior aí que a Visão Prev, das 5 Visões Prev, e eles estão fazendo alteração, e a Vivest tem aquela situação de ser IGPM. A situação deles é muito mais crítica, tá? A correção do benefício é IGPM, e aí tem uma mudança importante para os participantes. A Real Grandeza é a entidade de previdência para empresas da Eletrobras, Furna, Eletronuclear, e também estão com esse movimento. E a Fachesf, da Companhia Elétrica lá do São Francisco,
lá do Norte e Nordeste, né? Que é a Chesf, e aí tem a fundação aqui, que é a FACHESF, também. Essas 3 entidades estão fazendo, mas a gente sabe do mercado que tem outras entidades que estão indo para esse mesmo casamento que nós estamos buscando. Tá bom? Então, essa era a ideia do roteiro, da apresentação. Como a gente disse aqui no início, era só um fio condutor aqui com vocês, era passar conceitos, mas a gente queria abrir agora para perguntas, dúvidas e sobre esse tema e também, se vocês quiserem aproveitar algum outro tema que vocês tenham alguma dúvida, tá? Aqui só, né, Guilherme? Acho que tem um ponto importante, e, Paul, já te passo a palavra, você levantou a mão. Tem um Ok. ponto importante, nós estamos na nossa fase de... Aí um tema que não é referente aqui ao indexador, tá? Mas nós estamos no nosso processo de recadastramento, né? Que para nós é obrigatório para quem é plano BD, assim como o INSS faz, né? E eles suspenderam em função da pandemia, mas nós aí temos o nosso processo de recadastramento que a gente está conduzindo. Só lembrar aí todos os senhores e senhoras que tem até 31 de outubro para esse processo de recadastramento. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, também estamos à disposição. Vamos lá, Paul, você levantou a mão novamente, né? É o seguinte, rapidinho, nós participantes nós teremos oportunidade de dar nossas opiniões, sugestões e avaliações quando e como. Bom, estamos abertos, como vocês quiserem passar, nós recebemos e vamos avaliar, eu acho que é importante. Nós somos aqui gestores desses planos, então, se vocês quiserem até enviar isso formalmente, um e-mail, uma carta, eu, eu não gosto muito de formalidades, mas para vocês talvez seja importante passar algum texto, alguma coisa, e nós podemos até nos comprometer naquela reunião do conselho, onde tem representantes dos participantes também, levar formalmente aqui o pedido, a carta, os argumentos de vocês. Podemos fazer o seguinte, aí construindo dentro da sua pergunta. Eu acho que vocês poderiam questionar se tiver algum ponto que a gente possa responder, ou algum ponto que tiver que ser discutido com o conselho, levamos essa discussão ao conselho e posteriormente levamos as respostas a vocês. Mas teria algum telefone ou e-mail para a gente se comunicar? Podemos, se vocês quiserem, dado o tema e Vamos dado fazer aqui assim, com você. Marcelo, eu formalizo com todos os participantes do plano essa reunião que a gente está tendo, a live, onde fica o material, e a gente pode disponibilizar um e-mail para submeterem esse tipo de dúvidas, de questionamentos ou de inquietudes, não sei como dizer. Obrigado, Guilherme. É isso aí. Obrigado. O único ponto que eu pediria, Guilherme, para a gente criar, e até para a gente talvez fazer um bate-papo com todos eles, ser um e-mail diferente do nosso canal de atendimento, tá? Sem dúvida. Porque eles e aí pode também, tá? Quem achar que fala, não, eu quero entrar no canal, quero mandar um WhatsApp, nossos canais de atendimento estão todos abertos e preparados para a resposta aqui. Mas eu acho que aqui essa sugestão é boa, eu gostei dela também. A gente cria um e-mail específico e talvez possa fazer aqui uma roda de conversa, né? Que é a nova forma de fazer isso, para a gente ir trocando essas informações e de novo, eu tenho certeza que a dúvida de um pode ser a dúvida de todos aqui, então a gente faz isso nesse grupo. Legal, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Paul. O Sérgio Freire também está com a mão. Sérgio, por favor. Marcelo, antes de mais nada, é o seguinte, meus parabéns justamente por essa iniciativa, tá, de fazer com que nós ficássemos a par do que está acontecendo, porque é uma insegurança muito grande para nós assistidos, né, saber que estão sendo feitas movimentações sem que a gente esteja realmente a par do que está acontecendo, né? A gente fica muito inseguro e ainda mais considerando, enfim, né, vocês imaginam o quanto isso nos aflige. E parabéns também por essa tua iniciativa agora. E aqui vai uma crítica e um elogio. O elogio por você ter aberto um outro canal, um outro e-mail separado, como você acabou de falar. Porque hoje, justamente hoje, em se tratando do recadastramento,
eu tentei contato através do nosso canal de atendimento, lá no nosso 0800, e realmente, antes que eu fosse atendido, eu caí numa gravação para avaliar o atendimento, só para você ver o nível de dificuldade que é, entende? E eu tentei umas 3 ou 4 vezes, entendeu? Porque eu estava com dificuldade no aplicativo que eu já tinha baixado ano passado. Eu já tinha uma senha que, não sei por que, ela não estava mais válida. Ela foi invalidada. Quer dizer, eu já tinha colocado uma senha, entendeu? Sabe, é uma coisa que eu realmente eu fico imaginando, de vez em quando me vem à cabeça, de que existe um serzinho, entendeu, que fica bolando estratégias para dificultar a vida do beneficiado, entendeu? Porque realmente, cara, não haveria necessidade de eu criar uma nova senha, se eu já tinha criado uma senha anteriormente. E na hora que eu tento o atendimento com o canal de atendimento, eu não consigo. Mas, enfim, meus parabéns por isso. Agora eu vou à pergunta que eu gostaria de tratar, especificamente sobre o assunto da mudança do índice. Deixa eu te perguntar, Marcelo, é o seguinte, qual é o universo dos beneficiários que serão atingidos por essa mudança? Quanto nós somos no Telefônica BD? 532. 532. 532 participantes. Aí é o seguinte... Né? Todos que recebem benefício. Tá, então, Guilherme, outra coisa que eu te pergunto, porque nós sabemos que o INPC se refere ao índice que vai de 1 a 5 salários mínimos e o IPCA de 1 a 40 salários mínimos. E aí, nesse universo, quantos de nós está dentro de uma faixa e quantos de nós está dentro da outra faixa? Quer dizer, o que eu estou te perguntando é lógico, isso não trata-se de uma fundação de previdência complementar, né? E não um fundo de assistência social. Eu entendo isso perfeitamente, mas até porque tem que realmente zelar pela segurança financeira. Mas eu gostaria de saber isso aí para ter uma base, entendeu? Isso faz parte também dos próprios estudos e dos pareceres técnicos que foram realizados, Sérgio. Como esse plano ele tem um vínculo. Quem tem o benefício do Telefônica BD, ele tem que ser aposentado pelo INSS, né? E aqui a gente tem as contribuições e a forma que foi feito. A maioria absoluta não dá para dizer 100%, mas é acima de 90%. Eles são acima de 5 salários mínimos, o que enquadra como IPCA. É mais um motivador. Eu só não comentei isso porque aí são muitos termos que a gente começa a ficar mais técnico, né? A gente queria aqui, era muito mais ter uma visão geral sobre isso. Mas no parecer tem isso, é acima de 90% que nós temos entre o nosso benefício e o benefício do INSS, porque vocês sabem bem disso, para ser um assistido no BD tem que também ser um assistido do INSS. Me permite voltar na primeira parte da sua pergunta, tá? Da sua crítica. Primeiro, obrigado pelo feedback. Eu te garanto que nós queremos aqui, e erramos, e às vezes tem coisas que não são legais, mas eu posso te dar toda a certeza aqui, e te falo há 11 anos que eu estou aqui. A gente faz de tudo para tentar facilitar a vida dos participantes, tá? Eu fui diretor de Previdência na cadeira do Guilherme, quando eu estive lá. Vocês devem lembrar, não sei quem é assistido há mais tempo aqui, que o recadastramento tinha que ir até o cartório, fazer uma declaração, reconhecer firma, aí tinha que ir até o correio. Aquilo me incomodava ao extremo, tá? E foi aí o aplicativo, a mudança da gente poder facilitar a vida de todo mundo. Então, nós somos movidos a esses feedbacks, tá? Então, a gente pode deixar aqui contatos com vocês. Tendo esse problema, nos avisem. Claramente, vocês vão ver mudanças a partir disso, tá? E o Estevão esteve conosco aqui no passado, a gente tentou fazer um processo de multiplicador, ele teve até presencialmente aqui num treinamento que nós fizemos, e ele sabe disso, não tem crítica ruim para nós. A crítica é sempre produtiva, porque nós não fazemos nada para nós, a gente não quer ganhar prêmio da melhor central de atendimento, a gente quer que os nossos participantes estejam satisfeitos. Então, se não estão, tem coisa errada, Marcelo, posso dar o meu depoimento, feedback, inclusive com relação ao Sérgio? Tive o mesmo problema que ele, liguei para o 55088000, falei com o Renan disse num dia que estava havendo uma instabilidade no sistema
e queria que eu modificasse a senha. Eu modifiquei a senha, não deu resultado. Aí, depois de 4 dias, eu liguei de novo para ele, relatei o problema. Aí, depois de mais 4 dias, ou seja, 8 dias, ele resolveu o problema e eu me recadastrei sem problema nenhum. Que bom. Obrigado pelo feedback também, mas... Não, legal, pô. Isso aí... Desculpa, Marcelo, desculpa te interromper. Por favor, pode continuar. Não. Eu só estou agradecendo ao Paul sobre isso, mas o fato de a gente ter tido um atendimento bom e um ruim, para nós o que interessa é o que não foi bom, tá? A gente tem que trabalhar no que não foi bom para tentar melhorar. Até deixa eu agradecer, Paul, por participantes como vocês que a gente identificou a falha, tá? Então, assim, eu vim acompanhando na central todos os chamados de recadastramento, porque a gente tinha testado durante 2 semanas incessantemente o sistema e vinha funcionando bem. E na primeira semana, de fato, a gente teve essa instabilidade que a gente reportou posteriormente. Mas a gente só percebeu, né, graças a participantes como você, né? Então, agradeço já de antemão aqui o fato de ter nos ligado, de ter nos comunicado, porque a gente identificou e entrou em contato com o fornecedor para reparar o mais rápido possível, tá? Teve uma morosidade para eles identificarem a falha, e assim que identificado, a gente conseguiu restabelecer e até comunicá-los. Obrigado. Perfeito, Então, Marcelo. Guilherme, deixa eu só te dizer uma coisa, então. É o seguinte, eu estou te falando de uma coisa que aconteceu hoje, entende? Hoje. Então, é uma coisa que tem que ser verificada ainda. Tá? E no meu processo de recadastramento hoje, aconteceu isso. E outra coisa, na nossa central de atendimento, aconteceu esse problema de eu nem ser atendido e eu ser encaminhado para pesquisa. Isso não aconteceu só uma vez, entendeu? Quer dizer... Foi no 0800, né? Por isso que eu anotei aqui, já que terminando aqui, eu vou ver. Com relação ao negócio do recadastramento, isso aconteceu hoje. E outra coisa, o passo do recadastramento lá, por exemplo, antes era para tirar uma foto de mim sozinho, depois do documento e depois de ambos. Apareceu só a função de fazer a selfie com o documento, que, aliás, é um negócio que enfim, para nós que somos um pouquinho mais velhos do que você, esse negócio de selfie não é muito fácil, não, entendeu? Mas, enfim, a gente dá um jeito. Entendeu? A gente dá um jeito. Mas consegui fazer e tal, está na análise aí. Aí até o sistema, eu achei interessante ele falando que eu não estava com os olhos abertos, o sisteminha falou. Eu arregalei o olho. Pô, eu digo, imagina se eu fosse oriental, o que seria, meu Deus do céu. Mas enfim, né? Como disse o Marcelo, é melhor do que ir lá no cartório. Né? Sérgio, nós vamos tratar isso. Fique tranquilo, você vai ter um feedback, a gente vai buscar essa melhoria, tá? Tá, muito obrigado. Eu que agradeço. O Sérgio Pereira também está com a mão levantada na sequência aqui. Sérgio, por favor. Boa tarde a todos. Parabenizar vocês, tá, por essa live, por essa transparência, né? Fiquei muito satisfeito. Com relação ao tema, a última resposta, a última pergunta que eu tinha, o Sérgio Xará já fez, que era a relação a esse percentual de pessoas já foi apontado. Então, fora do tema, só essa questão aí do recadastramento, nós vamos receber alguma solicitação de feitura do cadastramento ou nós vamos ter que entrar lá como ele falou, nós somos um pouquinho velhinhos, eu não me lembro mais se eu recebi alguma solicitação para fazer aquela questão toda do retrato ou não, porque eu não recebi. Um amigo, né, de Poços de Caldas disse que recebeu alguma coisa, eu fiquei aguardando e não recebi. Tá? Sérgio, a gente já enviou, tá, por e-mail, então provavelmente deve ter tido alguma falha. A gente tem acompanhado quem ainda não concluiu, né, e tem enviado os reforços. Então, enviamos um reforço na quarta-feira passada, se não me falha a memória, e vamos enviar um hoje, tá? O de hoje a gente ainda não enviou. Então, se você não recebeu ainda, receberá hoje um reforço, mas de qualquer forma, se já fez o ano passado, é o mesmo aplicativo, é só entrar, é o mesmo caminho. Se você entrar pelo nosso site, né, e colocar lá recadastramento na barra, ele vai mostrar exatamente o que a gente mandou por e-mail, tá? Então, assim, se não quiser esperar a nossa comunicação, pode buscar no nosso site, lá tem o passo a passo, e tendo dúvida, aí ligar aqui para a gente, que a gente auxilia eventualmente.
Claro, Sérgio, então eu já imagino que possa ter havido o seguinte, eu mudei meu e-mail, e imagino que mudei aí, tá? Mudei para vocês. Para mim, parece que estava modificado, né? O meu e-mail estaria modificado. Vou verificar novamente, porque o que deve ter acontecido deve ter sido isso, deve ter ido por e-mail anterior. tá. Sérgio, aqui nos aparece como Sérgio Pereira. Só passa seu nome completo, por Sérgio favor. Antônio Pereira. Sérgio Antônio Pereira. Tati, faz um favor depois, vamos dar uma olhadinha lá no mailing, se foi entregue, se voltou, para a gente também ver. E se eventualmente voltou, pode ser que ainda esteja com o e-mail antigo, a gente faz um contato ativo para atualizar o nosso cadastro aqui, para mandar o novo e-mail, tá? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, combinado. Sim, Obrigado. eu já anotei. Obrigado. Eu já Ótimo, anotei, obrigado. e Sérgio, eu também mandei um link aqui. De qualquer forma, a gente vai analisar o seu caso, mas eu também mandei um link no nosso site que tem o passo a passo do recadastramento. Está aqui no chat, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Depois da mãozinha levantada, tem um balãozinho com algumas linhas, ali é o chat. Se vocês clicarem ali, ele vai abrir as conversas ali também, ali que a Tati colocou. Mas, independente disso, a gente vai dar uma olhada no que aconteceu aí com o seu envio, tá? Ok. E se tiver errado, se não foi entregue, Sérgio, talvez esteja com o e-mail errado, a gente liga para pegar o e-mail correto, até porque tem esse, mas terão outros comunicados, os comunicados também, eventualmente aqui de novas lives, de outros temas, então é importante que você esteja com o e-mail correto aqui na nossa base, tá? Agradeço, eu vou confirmar, inclusive, porque para mim eu tinha substituído, mas vou também fazer a minha parte aqui de reconfirmar também. Muito certo. Obrigado. Legal. O e-mail que consta aqui é sergio.pereira@globo.com. Não, Sérgio, porque inclusive esse também está errado. Sérgio A.Pereira. Tá. Isso, não é mais esse, é Sérgio A.Pereira, protonmail.com. Coloca para mim no chat aqui que eu já vou pedir para atualizar, por favor. Tá, vou tentar colocar aqui no chat. É só clicar no balãozinho lá, vai abrir um campo, aí você pode digitar. Ok. Obrigado, Sérgio. O próximo aqui que está com a mão levantada. Não, ao contrário. Posso falar? Eu posso falar? Pode. Eu não sei onde que clica aqui para levantar a mão. Eu não tenho aqui no celular, aqui, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Para mim fazer o recadastramento foi difícil, porque o INSS não fornece mais o olerite, né, o extrato de pagamento. Antigamente a gente pegava no banco o extrato, comprovando que teve o depósito do INSS, quer dizer, lá é por biometria, né? Quer dizer, não tem falcatrua, não tem nada, né? Não poderia continuar, porque meu menino precisou pegar e entrar lá no INSS, pegar meu extrato, tirar uma fotografia do celular dele para poder enviar. Eu não sei se saiu bom ou não, porque a gente também não recebe um retorno se o recadastramento foi efetuado com sucesso, se teve sucesso no recadastramento. Como é que a gente fica sabendo? Hélio, eu te confirmo agora. Em princípio, quando a gente manda uma confirmação, tá? Mas é que, eventualmente, quando a ferramenta ela não detecta sozinha, ele cai por uma quarentena que a gente verifica a documentação que foi incluída, tá? Então, me dá um minutinho, a gente vai respondendo as outras perguntas aqui, eu verifico se a sua está concluída, tudo bem? Tudo bem. E do INSS... correto? Oi? Desculpa. É isso? Só para... Como que é? Só para confirmar seu nome, Hélio Soares. Hélio Soares, com H. Perfeito. Hélio Soares. É que você falou, eu falei em cima, Guilherme, por isso que ele não ouviu, eu te atrapalhei. Mas ok. O Alexandre de Figueiredo está com a mão levantada também. Alexandre, por favor. Oi. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me escutando aí, Jesus? Tudo bem? Sim. Bom, primeiro queria agradecer pela oportunidade. A questão da mudança do indexador do INPC pelo IPCA ficou bem claro para mim. Eu entendo que realmente faz sentido o que vocês estão falando. Não tem, para mim está tranquilo. Eu não sou ainda aposentado. Eu sou um dos 5 contribuintes aí que tem ainda, um dos poucos, né? Mas eu continuo firme aqui
E as duas dúvidas que eu queria tirar, a primeira é com relação a esse recadastramento, é só para quem já aposentou, já é beneficiário ou é para todo mundo? Só para quem está em benefício. Tá? Ah, então, tá, perfeito. Não é o seu caso ainno. Não, tá bom, então. Agora, a segunda dúvida é uma dúvida um pouco mais técnica, porque é o seguinte, para a gente poder aposentar pelo plano Telefônica BD, a gente precisa também, obviamente, aposentar pelo INSS. E houve uma reforma da Previdência recentemente, e a gente passou, eu ia aposentar num determinado ano, agora eu vou ter que trabalhar mais anos até aposentar, certo? O que eu imaginei? Eu imaginei que no plano de custeio fosse haver uma alteração, porque como eu vou ter que aposentar, vou ter que trabalhar mais anos até aposentar e, consequentemente, contribuir para o INSS também, mas para o Telefônica BD por mais anos, eu imaginei que o plano de custeio, o percentual do nosso salário fosse diminuir. Eu sempre entro lá no plano de custeio para acompanhar, né? E eu vejo tanto o percentual nosso como o percentual da empresa. Eu imaginei que esses percentuais fossem diminuir, porque eu vou contribuir por vários anos a mais, né? E, consequentemente, usufruir por menos anos, considerando uma mesma expectativa de vida. Por que não houve uma alteração nisso daí? Por que os valores continuaram praticamente os mesmos? Tem alguns aspectos técnicos. Eu vou começar, não sei se a Aline depois puder caso tenha algum ponto que ela possa depois me complementar, Alexandre. Um primeiro aspecto é que não tem o aumento do prazo de contribuição, e isso a gente também não tem o controle perfeito de quando as pessoas vão se aposentar, né? Então, a mudança da regra, até para quem estava intermediário, ele não precisa chegar a 65 anos, ele tem o pedágio, então, e pode ter atividades que realizaram antes da Vivo, e isso pode ser um período de 1 ano, 2, 3, 4, então, para mexer no plano de custeio tem essa situação. E um segundo aspecto é que, recorrentemente, a todos os anos, nos estudos que nós fazemos, aumenta, graças a Deus, aumenta a expectativa de vida. Tá? Então, tem dois movimentos aí. O primeiro, sim, você tem razão. Matematicamente, você está coberto de razão, você está correto. Se a gente não tivesse nenhuma outra variável mexendo, e se a gente tivesse a informação correta, falar, olha, o Alexandre iria se aposentar com 57 anos, agora ele vai com 59 anos e meio, eu ajustaria o plano de custeio. Agora, como a mudança ela tem uma transitoriedade por um pedágio que é pago, e aí você pode não chegar aos 59 anos e meio, você pode ter um tempo menor. E em contrapartida disso, outra premissa se altera, que é o aumento da longevidade. Esses fatores eles acabam se ajustando, tá? Mas algo adicional, Aline? É isso, Marcelo. Está corretíssimo, é isso mesmo. A expectativa de vida tem aumentado mesmo, sim, isso é um fato, né, inquestionável e bom realmente, né, sem dúvida. Agora, a questão do plano de custeio, eu entendi também o que você falou, talvez a dificuldade de vocês aí seja que o plano de custeio tem que ser um só para todo mundo, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu vou ter que trabalhar uns 7 anos a mais até aposentar. Então, mas não tem jeito de fazer um plano de custeio só para o Alexandre Brito, né? O plano de custeio é para todo mundo, e aí, em alguns casos, talvez o tempo a mais que o cara vai trabalhar não vai ser tão grande assim, a ponto de justificar uma redução na taxa, né? Acho que é basicamente essa a explicação, né? Tudo é feito de forma coletiva, né? E outro Exato, ponto, Marcelo, é a redução da taxa de juros, né? Também que influencia a taxa de juros que reduzindo. Bem lembrado, obrigado, Aline. Para novas aplicações, né? Mas para quem comprou a aplicação lá, aliás, tá bom para comprar essa semana, que tá taxa de Tesouro Direto, o PCA mais lá, taxa de juros tá lá em cima. Mas enfim, aí é um detalhe mais técnico, eu queria entender um pouco mais isso, mas eu entendi a resposta, tá ok. Tá bom. Alexandre, você deve estar lembrado, quando eu estive em Belo Horizonte, acho que foi 2013 ou 2014. A gente conversou. Savassi, a gente conversou muito aí. A gente conversou, eu estou lembrado de você também. Longa conversa que a gente teve aí, legal. Isso aí, abraço. Obrigado pela atenção. Marcelo, só deixa eu dar o retorno para o Hélio. Hélio, o cadastramento está concluído, tá? Me confirmaram aqui, só para te tranquilizar. Talvez ele está com o microfone desligado. Bom, vou seguir na sequência aqui, o Paulo Fonseca... Oi? Hélio? Oi?
Tá certo, obrigado. Não por isso. Paulo Fonseca está com a mão levantada também. Paulo, por favor. Oi, Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Marcelo, algumas perguntas que eu tinha dúvidas já foram respondidas, mas o que, assim, me preocupou, uma coisa, eu vendo rapidamente, procurando informações sobre o acúmulo do INPC e do IPCA, não sei se estou certo ou não, mas eu vi que, por exemplo, o IPCA dos últimos 12 meses foi de 12 alguma coisa por cento, e o INPC 8 alguma coisa, não sei se é correto ou não, mas parece que houve essa defasagem, né? Não sei se está certo. Uma outra coisa também, eu, assim, consultando alguma coisa, se tem alguma notícia que o INPC está fadado a ser extinto? Desculpa, Paulo, se o NPC... Está em vias de ser extinto e tudo ser migrado para o IPCA, em geral? Eu vou começar pelo final, aí o Guilherme depois ele fala, porque ele fez esse levantamento aqui de como está esse ano. A diferença não é tão grande, tá? Mas aí o Guilherme está com o número preciso, eu passo para ele para falar a diferença do INPC e IPCA desse ano. Do ponto de vista de investimento, Paulo, os títulos, quase todo o mercado ele está atrelado, a não ser os que são mais curtos, né? Que aí eles têm investimento que é caixa, que está por DI. Então, esses têm um indexador diferente. Os demais títulos de investimento de mercado são todos IPCA. Então, de investimento, você tem poucos títulos, nenhum com IGPM, infelizmente, né? Só tem uma série que foi vendida há muito tempo atrás e vence em 2030, que quem tem isso não pode vender de jeito nenhum, tem que segurar, porque está dando 30% de rentabilidade mais uma taxa de juros, né? Mas é mosca branca no mercado quem tem esse título IGPM. Nós, na Visão Prev, não temos nenhum, tá? Mas os títulos de mercado são IPCA. Então, é uma tendência a cada vez ser mais IPCA e INPC. De afirmar que o INPC vai deixar de existir é um pouco mais difícil eu fazer essa afirmação. Mas, com certeza, eu posso te afirmar que do mercado financeiro é IPCA, então a tendência é cada vez mais IPCA, menos INPC. Guilherme. Bom, vamos lá. Eu levantei aqui o IPCA nos últimos 12 meses, ele está acumulado em 10,25%, tá? E o INPC nos últimos 12 meses está em 10,78%. Tá? Então, a gente tem uma diferença aqui de 0,53 pontos percentuais, né? Então, assim, é uma diferença pequena. O INPC está um pouquinho maior, mas como a gente mostrou pelo histórico, o Marcelo mostrou a tabela, né? Isso não garante que no futuro pode voltar a se inverter, né? E lembrando que esse ano, isso é que a gente pode escrever na pedra com todos vocês, a correção do benefício de vocês de dezembro será INPC, para não ter dúvida, tá? Então, esse ano é INPC. Não, mas uma outra coisa, Marcelo, que eu me perguntei, você tem a notícia se, por exemplo, a Sistel está tomando esse caminho? Tenho. Eu conversei lá com o Beto é o presidente da Sistel, tá? Eles também têm um estudo, da mesma forma que a gente aqui, eles estão ainda análise, não tem que esperar os 180 dias, tem uma série de fatores, mas sim, eles estão no mesmo caminho. Que eu consultei alguns beneficiários e ninguém soube. Que eu acho que ainda não tem o processo de comunicação como nós fizemos, tá? Mas sim, eles estão estudando para fazer essa mudança. Tá bom. Era isso, então, da minha parte. Legal. Obrigado, Paulo. Estevão? Marcelo, complementando aí o pessoal que estava tendo problema no aplicativo de recadastramento, eu também tive esse problema e, por incrível que pareça, eu entrei no aplicativo, mudei a senha conforme sugerido, mas não fiz o recadastramento porque estava de noite, estava escuro, problema da selfie para velha é complicado. Desliguei. No outro dia, quando eu fui acessar o aplicativo, apareceu que eu já estava cadastrado e eu não tinha feito o processo. Eu fiquei na dúvida, eu mandei um e-mail para a comunicação, entrei no WhatsApp também, coloquei isso, e aparece
como cadastrado e eu não fiz o processo das fotos e não tirei a foto, não mostrei documento, não fiz nada. E, inclusive, quando a gente acessa o aplicativo agora, aparece lá, e eu marquei isso para o pessoal, assim, que eu estou cadastrado, junto com os anos anteriores, aparece os anos anteriores e esse ano também. Então, uma forma de constatar se você está cadastrado, o próprio aplicativo já te dá essa informação, né? E uma coisa que está intrigando, como o colega falou aí agora, entrou hoje, eu também entrei hoje para testar de novo. Toda vez que eu entro no aplicativo, ele me pede para colocar a senha outra vez, entendeu? Assim, é um negócio estranho, porque você já mudou a senha e ele te pede para colocar a senha. Eu coloco a mesma senha que eu estava cadastrado e ele me pede de novo, ao acessar, que cadastre uma nova senha. Eu entro com a mesma senha, mas é um negócio esquisito, porque o aplicativo ele ainda está com um bugzinho lá que não permite fazer isso. E o mais estranho foi me cadastrar sem eu fazer o processo todo. Mas eu recebi depois um e-mail confirmando, falando que esse problema estava sendo corrigido, mas que o meu cadastro já estava sendo efetivado. Eu não fiz o processo completo, mas eu tenho a informação de que o cadastro está correto lá e o meu dado está ok. Bom, isso é só para ajudar aí no contexto de acertar o aplicativo aí para poder fazer uma correção. Voltando ao assunto nosso aqui, ficou muito interessante de saber o porquê da modificação da proposta. Mas eu quero, então, parabenizar vocês, porque no nosso plano só tem superávit desde já de Telemig BD até no Telefônica BD. Então, como a gente só tem superávit, eu fico pensando assim, né? Se em algum momento houve essa defasagem entre o índice do INPC-A, que vocês aplicam o nosso dinheiro, e o resultado, vocês conseguiram um resultado positivo mesmo devido a essa possível divergência nessa situação, né? Aí, voltando a um outro assunto que eu queria que você desse mais uma explicação, é o seguinte, que esse assunto está sempre em pauta. Por que a gente tem sempre superávit e nunca mais recebemos o percentual de relatividade? É porque não atingiu os 21,5% de taxa de seguro do processo para manter o plano ativo. Eu só queria que você desse para aproveitar o pessoal que está aí, porque esse assunto toda hora a gente... Pô, deu superávit, por que não pagou? Por que na Telebrás, lá no pessoal do PBA, da Sistel lá, está pagando? A gente está sempre com um colega da Sistel e eles estão recebendo uma baita do dinheiro lá, que estão uma dificuldade para receber e tal, em função de problemas de como foi distribuído. Mas é um valor muito alto, então sempre fica essa confusãozinha. Por que nós não recebemos? Por que eles recebem? São coisas diferentes, são momentos diferentes. Mas só para aproveitar o momento aí, que esse assunto sempre está assim, pipocando. Né? Excelente. Deixa eu começar pelo final, e aí depois até do seu recadastramento, se o Guilherme tiver alguma informação aí, eu passo a bola para ele, tá? Do seu questionamento, de falar, pô, teve aquela variação entre INPC e IPCA, a gente paga INPC, mas então a gente conseguiu absorver isso. Sim, é verdade, a gente tem um descasamento desse período todo, nós absorvemos, mas vamos lembrar também, Estevão, que a gente está falando em 21 anos de 0,2, né? Então, também não foi, assim, uma diferença importante. Se a gente tivesse aqui uma correção pelo IGPM e os benefícios IPCA, seguramente a gente teria gerado um déficit aqui grande, tá? Então, sim, absorvemos, não geramos nenhum problema para o plano com o descasamento, mas o que a gente não quer ficar é ficar aqui na torcida de que, pô, eu preciso todo ano acender uma vela para que meu anjo da guarda não deixe o INPC ficar distante do IPCA, porque vai gerar aqui um déficit. A gente não pode administrar assim, né? Então, por isso que o casamento é importante nesse sentido. Até agora está baixo, 0,2 em 21 anos é imaterial essa diferença, mas tecnicamente a gente tem que buscar ajustar. Esse aqui é um primeiro ponto. Segundo ponto, do superávit que a Sistel tem e que nós tivemos entre 2012, né? 2012 a gente teve,
começou a fazer uma distribuição, depois até nós suspendemos por uma situação de resultado lá de 2013, né? Então, matematicamente, a resposta você mesmo já colocou. Por que a gente não está distribuindo superávit? Porque a gente está sempre muito próximo dos 21,5 da reserva de contingência e não tá transbordando esse pote para poder sobrar esse valor. Uma parte de... E aí, por que a Sistel tem? Tá? E aí eu acho que é um outro ponto relevante. Aí vai muito primeiro, do valor médio que tem dos benefícios e também de metas, de premissas atuariais do plano. A Sistel, aí vale uma explicação que vocês conhecem, mas é importante. A Sistel, ela tem um público muito mais velho que o nosso no plano. E aqui não é nenhuma crítica, é dado matemático, tá? E por que isso? Todo mundo que era aposentado quando da privatização lá em julho de 98, eles já eram aposentados, já recebiam benefício, eles ficaram na Sistel no que foi chamado PBSA, né, que é o plano básico, plano de benefício Sistel A de aposentados, de assistidos, tá? Então, tinham pessoas lá em 98 que recebiam benefício na Sistel há muitos anos e permaneceram na Sistel. Quem ainda não era assistido, né, quem não era aposentado, ele veio para a Telemig, para a Telesp e se aposentou depois. Só aí dá para mostrar que é um público mais novo. Então, dados que eu lembro da Sistel, de pelo menos 2 anos atrás, a idade média do PBSA lá na Sistel é 73 ou 74 anos. É isso, e hoje deve estar 75, 76 anos, né? Então, é um público mais antigo. O que acontece com esse público mais antigo também? A mortalidade é maior, tá? Quando tem uma mortalidade maior do plano, aqui, diferente de um plano CD que o Guilherme apresentou, quando uma pessoa falece e ainda tem reserva matemática para receber, o que é feito e não tem mais beneficiário legal? Vou dar 2 exemplos. Então, faleceu alguém, só tem a esposa, o cônjuge, os filhos já são maiores. O que ele vai fazer? A esposa passa a receber 50% do benefício. Ah, mas não tinha uma reserva matemática para pagar ele mais uns anos com os outros 50%? Sim, esses outros 50% reverte como resultado do plano. Outro exemplo, tem algum participante recebendo, ele faleceu, tá? E não tinha beneficiário legal, o cônjuge já era falecido. O que acontece com a reserva matemática dele? Ele automaticamente vira reserva do plano. E tudo isso é uma reserva extraordinária que gera superávit, tá? Então, eu fui do Conselho Fiscal da Sistel lá durante 4 anos, eu acompanhava a rentabilidade lá do plano deles e a rentabilidade do nosso, tá? Já faz 3 anos, desde que eu assumi a posição de presidência, eu saí do Conselho Fiscal da Sistel. Então, não posso dizer dos 3 últimos anos, mas posso dizer dos 4 anos anteriores, tá? A rentabilidade do nosso BD era até superior a deles, mas essa premissa de mortalidade, ela gerava um recurso maior e gerava superávit, tá? Um ponto importante, né, que eu acho que da administração do plano, e eu ouvi isso de um atuário, se a gente fizer uma gestão do plano hipoteticamente perfeita, eu consigo a taxa de juros que está na meta atuarial, o que eu tenho que pagar de indexador do benefício é o que eu tenho nos meus ativos, eu consigo cravar as premissas de mortalidade, de invalidez, tudo isso. Se eu tivesse um cálculo perfeito, esse plano ele não daria nem déficit nem superávit. Era um plano que eu ia conseguindo gerir o plano sem déficit e superávit, tá? O superávit, quando gera, ou o déficit, quando gera, é por alguma inconformidade positiva ou negativa do plano. Tá? Então, estou dizendo isso porque fala, pô, então você está dizendo que boa parte do superávit da Sistel vem de uma mortalidade maior do que a tábua? Posso afirmar que é isso. Ah, isso é bom? Não, isso não é bom. Mas acontece e gera mais recursos e gera um superávit. Um outro detalhe importante é que o nosso BD aqui,
ele tem um volume de recursos de 450 milhões. Os 532, Guilherme, participantes e pensionistas? Os 532 participantes e pensionistas têm hoje algo como 450, 480 milhões, essa ordem de grandeza, tá? O PBSA da Sistel, ele tem hoje um patrimônio acima de 10 bilhões, tá? Então, ele tem mais de 25 vezes o tamanho do nosso plano. Isso dá giro, dá volume também nisso, né? Então, lá tem um volume maior financeiro que gera esse superávit. Então, são situações diferentes, tá? Por isso que a gente não tem. Agora, o importante disso, a nossa reserva de contingência, vocês vão ver no relatório anual que a gente divulga, ela está sempre muito cheia, os 21,5 ali, a gente está ou extrapolando um pouquinho ou muito próximo do 21,5, que isso é um conforto para todo mundo, de falar assim, pô, esse plano aqui, eu fico vendo lá a história do plano BD dos Correios, da Petrobras, que são outros problemas, mas eu vejo na imprensa lá que tem déficit, que o assistido tem que descontar uma parte do benefício deles. Tem risco disso acontecer aqui? Pô, o plano está muito saneado. E tem uma reserva de contingência de mais de 20% aí que dá esse colchão de conforto, tá? Então, me alonguei um pouco na explicação, mas acho importante falar sobre essa premissa, tá? Eles não são tão comparáveis. Apesar da gente ter saído de lá, quem ficou já era aposentado lá. Quem veio para cá se aposentou depois. Então, a idade média... tá o Alexandre aqui que não deixa mentir, né? Pô, o Alexandre era um participante lá antes de 98 e é um ativo até hoje, né? Na Sistel, no PBSA, não tem nenhum ativo, porque quem ficou lá já era aposentado em julho de 98. Né? Então, e a gente tem aqui 5 pessoas que ainda vieram para cá e ainda estão contribuindo para o plano. Então, é uma idade média muito menor, tá? Do que ele falou do recadastramento, Guilherme, você tem algum ponto ou algo que você poderia completar dele ter feito, não ter feito e ter dado como eu tenho o primeiro problema, né, Estevão, que você relatou, foi exatamente o problema que a gente teve na instabilidade. Ele estava buscando dados do ano anterior, tá? E depois eles corrigiram. Agora, eu consegui verificar aqui o teu recadastramento, de fato, ele está concluído, tá? E ele foi concluído no automático do sistema. Eu preciso olhar as fotos, eu preciso de mais tempo, até para entender o que aconteceu, e também vou investigar o tema da senha, tá? Relatado aqui por mais de um de vocês. Eu preciso entender o que está acontecendo lá com a senha, e vou falar com o fornecedor e apertar um pouco para melhorar esse processo, tá? Mas o teu cadastramento, Estevão, tá concluído. Claramente aqui, eu acho que a gente tem uma lição de casa importante com esse aplicativo aqui, por tudo que vocês estão dizendo, que a gente vai trabalhar com o fornecedor aqui. Marcelo, para abrir o leque aí das dúvidas que aparecem, sempre tem Travou para mim, eu não estou ouvindo mais. Acho que caiu o link aqui. Caiu? Não estou escutando? Agora estamos escutando. Uma dúvida que sempre apareceu foi porque em algum momento das conversas entre a gente, conversando de superávit, essas coisas todas, aparecia sempre uma conversa de que a Sistel, ou que alguém da Sistel tinha lá conversado sobre a possibilidade de trazer o percurso de morte, antecipar o percurso de morte antes da morte, sabe? Então, esse assunto é recorrente, porque às vezes tem alguns colegas que estavam precisando por uma emergência, alguma coisa toda, e nessa situação mais complicada durante a pandemia, isso saiu com mais evidência em momentos que as pessoas talvez tivessem uma necessidade. Eu não sei se tem coisa... Tem um aspecto positivo e tem um problema na situação, mas existe uma possibilidade disso acontecer no futuro? Sim, o que nós temos aqui, tá? A gente está acompanhando, e eu tenho feito esse papel. Na entidade, nós temos uma situação que nos ajuda. Nós temos 2 conselheiros aqui nossos,
2 conselheiros deliberativos, que são conselheiros da Sistel também, né? Um deles é o Estael Prata, que vocês conhecem, e o Estael está aqui conosco. O Estael foi presidente aqui da Visãoprev também, né? E ele está lá na Sistel também. E o Breno é o secretário-geral, é a pessoa responsável pelo jurídico aí do Grupo Telefônica no Brasil, que está na Vivo. Ele é o presidente do nosso conselho e ele é presidente deliberativo lá da Sistel também. E há um tempo atrás eles tinham já me sinalizado essa discussão que tinha lá no conselho, de antecipar 50% do pecúlio de morte, não é o valor total, tá? 50% de pecúlio de morte. 5 salários. Desculpa? 5 salários. Daria 5 salários. Isso. Para todos os participantes. E eu conversei com o Beto, que é o presidente lá da Sistel, e tenho conversado com ele acompanhando esse tema, tá? Aqui o compromisso que a gente tem com o Estael e com o Breno é que, e eu tenho feito esse acompanhamento com o Beto, caso a Sistel faça um movimento nesse sentido, nós faremos aqui também, tá? Até porque como o plano saiu da Sistel, né, o nosso Telefônica BD era dentro do PBS Sistel, a gente vai dar o mesmo procedimento de lá. Mas a informação que eu tenho do Beto é que isso foi discutido, depois se não chegou a um consenso, porque, como você disse também, né, como tudo na vida tem prós e contras, né? Mas, de toda forma, ainda não tem nenhuma definição lá, mas o que eu posso garantir aqui, por um pedido do Conselho, é que se a Sistel fizer, nós faremos aqui também. Legal, obrigado, então. Deixa eu só aproveitar, eu lembrei de um tema aqui que eu acho que é relevante, e depois eu passo o Pô, acho que você levantou a mão novamente aqui. Nós viemos da Sistel, só que tem uma situação importante, eu espero que todos aqui tenham essa informação, mas é importante a gente checar que a gente está com um grupo importante de participantes BDs. Foi mantido, como a gente não pode ter gestão de saúde, né? Foi mantido aqui para os nossos participantes o direito ao PAMA, administrado pela Sistel. Tá? PAMA PCE. Isso. A Visãoprev, ela não pode administrar planos de saúde. A Sistel pode porque ela tem essa autorização do passado, né? As entidades mais novas, elas não têm essa possibilidade, tá? Mas, apesar de receber benefícios conosco, todos vocês têm direito ao PAMA administrado pela Sistel, que é o Plano de Assistência Médica de Assistidos lá deles, né? Só para checar, todos aqui têm essa informação e todos têm o plano, não é obrigatório, mas se não tem... que todos nós temos, pelo menos aqui de Minas Gerais, aqui, quase 100%, eu posso garantir que tem esse plano, né? Tá bom, ótimo. Essa Isso é um outro problema que a gente tem que voltar depois a discutir, sabe, Marcelo? Porque parte do superávit do PBS da Sistel foi revertido em benefício de manutenção do PAMA. Então, uma grande parte desse dinheiro ele entrou lá para poder... Alegam que tinha um problema no plano de benefício, que estava com problema, então usaram parte desse dinheiro do superávit para equalizar o plano de saúde, lá que a gente tem direito, sabe? E a questão é a seguinte, né? Nós do lado de cá temos o plano de saúde, mas não tivemos o superávit. Que a pergunta que ficava era, quando a gente saiu da Sistel e passou para a Visãoprev, se parte desse dinheiro já não foi equacionado na situação, na transição, entendeu? Então, essa discussão, a resposta é não quando veio para cá, porque esse superávit foi gerado depois, tá? Aí eu posso dizer com um pouco mais de propriedade que eu estava no Conselho Fiscal quando houve essa reversão desse superávit para cobrir o assistencial lá, até porque tem uma determinação judicial de que não poderia faltar recurso no assistencial, então tinha, para cumprir essa determinação judicial, a Sistel fez uma reversão do superávit para o plano de saúde. Então, e é o superávit que foi gerado entre 2008, 2009 e 2010.
Então, foi um superávit tirado posterior. Por outro lado, o que não a Sistel, mas participantes da Sistel, representantes de associação lá, da própria Astel, que faz parte do conselho, e eu participei de discussões importantes lá, dizendo disso, dizendo, olha, aqui deveria, os participantes do BD, lá da Visão Prévia, deveriam contribuir também, porque está reduzindo o superávit dos participantes BD, PBSA da Sistel, e eles estão tendo plano de saúde sem ter redução de superávit do outro lado, tá? Então, é uma discussão longa, porque isso foi gerado depois da cisão, depois da vinda de vocês para cá. E mesmo assim utilizaram, e nós não utilizamos uma parte do nosso superávit para isso, tá? Então, são das duas frentes aí, duas faces da mesma moeda, né? A questão é que a gente estava trabalhando lá na Telemig, nessa época, e nós contribuímos até 2010 na mudança, e na hora da conta de fazer a transição do valor para a visão prévia, não foi considerado, ou foi considerado, a gente não consegue interpretar essa questão, né? Porque até o ponto de referência do superávit que gerou essa situação toda, a gente também estava lá, né? Sim, sim. Mas por outro lado também continua com direito ao plano de saúde, então esse é o ponto que equilibra, né? Fato. Mas aqui a parte do PAMA, isso é importante. Eu posso falar o que eu conheço, mas a gente tem zero de administração do PAMA. A gente paga o benefício de vocês, e quando é do PAMA, qualquer coisa, falar, tive um problema com a rede credenciada, liguei lá no Bradesco, tem um exame que não me atende. Tanto que a gente tem que passar isso para a Sistel, tá? A gente não tem. Nós temos acesso tanto à visão prévia como à Sistel, mas na Sistel nós somos limitados só ao plano de saúde, nós não temos acesso a mais nada, né? Nós só conseguimos acessar o plano de saúde. É isso. E é como é mesmo, o PAMA é com a Sistel e o benefício é conosco aqui da visão. É assim essa divisão. Um problema só que foi um trabalho que eu fiz, até a Aline me ajudou muito em 2014, 2015, é que a gente fez contato com vários participantes BDs e muitos deles não se lembravam que tinham direito ao PAMA. Por isso que eu achei importante, nesse grupo grande que a gente está aqui hoje, fazer essa pergunta, porque caso alguém aqui não tivesse essa informação, né, de ter direito ao PAMA e assistência médica, hoje a gente sabe o quão importante é, né? A gente poderia fazer a carta aqui e encaminhar falar para o lá Alexandre aí que ele só pode fazer isso um mês depois que ele aposentar, né? Depois ele perde o direito. Tem que ser um mês? Como é que é isso? Você tem um mês para optar, senão você perde o direito, entendeu? Quando eu aposentar, né? Depois que você fizer o processo todo, você tem 30 dias para poder regularizar a situação lá e optar pelo... Do PAMA, né? Tá bom. Do PAMA, entendeu? Não vou esquecer, não. Obrigado. E a gente dá uma... Viu, Alexandre? A gente faz uma cartinha, porque eles não sabem que você se tornou assistido aqui, né? Então, a gente tem que dar uma cartinha para você, dizendo que a visão prévia atesta que você ficou um assistido aqui no plano, em tal data, e é essa carta nossa que você dá entrada lá no pedido do PAMA. Tá, obrigado. Não por isso. Tem duas mãos levantadas aqui, o Paul está na fila, mas eu não sei se ficou levantada do anterior. Você tem alguma dúvida, Paul? Se tiver, vamos lá. Está no mudo, Paul. Só uma pergunta para o Guilherme. A formalização do recadastramento vem através do site, do aplicativo, e dizendo que o recadastramento foi aprovado pela visão prévia, é isso? Exatamente. Ele pode eventualmente cair em quarentena, aí ele vai para a análise do nosso pessoal aqui e depois ele tem a confirmação. Vem por e-mail, então? Vem por e-mail também, tá? Ok. Obrigado. E o Sérgio Freire também está com a mão levantada, Sérgio. Eu não sei se ficou da sua última pergunta ou se você tem mais uma pergunta. Se tiver, vamos lá. Oi, Marcelo. Marcelo, na verdade, é para o Guilherme. Guilherme, se me permite, você está me ouvindo? Sim. Alô, Guilherme? Você está me ouvindo? Até se fazer uma sugestão para você levar
ao fornecedor do sistema do recadastramento. Você está me acompanhando bem? Cortou um pouquinho no começo, mas pode fazer a sugestão. A gente está em contato com ele. É o seguinte, para o ano que vem, né, enfim, eu não sei se vai continuar com ele, mas provavelmente sim, porque ele está desde o ano passado, de possibilitar uma ferramenta em que, para facilitar para a gente, que à medida que o tempo vai passando, né, a coisa vai ficando um pouco mais complicada, e até pensando nos assistidos que não terão mais a condição de efetuar por si só a CEL. Então, que ele possibilitasse no sistema que alguém, né, sem que fosse uma selfie, entendeu? Porque para o assistido fazer, muitas vezes tem um mais idoso ou que tem algum comprometimento neurológico, alguma coisa assim, e fica complicado para fazer, entendeu? Isso é uma sugestão. E a outra é o seguinte, aí vê-se que ele tem, eu acho que ele não deu uma analisada, na hora que você imprime o extrato do pagamento do benefício do INSS, ele sai em 2 folhas. São 2 folhas, não uma folha só. Então, eu tive que fazer um arranjo, né? Eu tirei a foto das 2 juntas, né? Mas eu não sei se... Eu acho que vai ficar tudo ok, porque eu consegui colocar tudo na mesma foto. Mas, na verdade, são 2 folhas, não é uma folha só. Porque na segunda folha é que está o QR Code lá para a autenticidade, entendeu? Mas a primeira sugestão é que é a principal, a meu ver, entendeu? Porque eu acho que isso, no futuro, vai ser importante, entendeu? Eu vejo por causa do meu caso e eu vejo que tem alguns colegas aí. E outra coisa, só emendando, né, com essa questão do PAMA, eu já venho, eu sou da época da Sistel, eu já fui TCO-Prev, né, e eu vim Visão Prev, e eu só soube realmente, Marcelo, do PAMA hoje. Realmente, infelizmente, como disseram, né, eu já sou assistido já há muito tempo, né, e, enfim, perdi essa oportunidade. Mas é interessante saber, e Sérgio... mais uma vez, eu quero agradecer a vocês. Está cortando, Guilherme, eu não estou te ouvindo. Não, pode concluir, pode concluir. A oportunidade que vocês deram de ter esse contato direto com vocês. Esse contato direto com vocês, vocês não imaginam como isso é importante para a gente. A gente, principalmente, eu sou aqui de Rondônia, eu estou muito longe de vocês. E a gente se sente tão desassistido aqui. Todos os anos eu tenho tido dificuldade com a Sistel, com a Visão Prévia, e isso não vem só da Visão Prévia, não. Isso já aconteceu na TCO. Minha cédula C sempre vem errada, eles corrigem. Mas todo ano tem isso. Mas, enfim, mas quando vocês abrem esse canal, cara, é muito importante para a gente, porque a gente sente que a gente está... Porque a gente tem alguém que está vendo pela gente, entendeu? Porque aqui é longe, gente, entendeu? Aqui é longe. E não é uma máquina. Tem a tecnologia, nós trabalhamos com tecnologia. Mas imagina que é o seguinte, porque... E nós, certamente, eu não sei quantos, o Guilherme deve saber, mas quantos de Rondônia? Quantos nós somos aqui em Rondônia, assistidos de Visão Prévia? Eu consigo saber, mas realmente... Pois é. Mas não são muitos, não são muitos. Não são muitos. Não, com certeza, né? Entendeu? Mas, enfim, mas eu quero agradecer mais uma vez essa iniciativa de vocês, ímpar, entendeu? Muito importante, muito obrigado mesmo. Vocês estão de parabéns, tá? Era isso. Sérgio, eu queria agradecer as sugestões, tá? Eu acho que, assim, são válidas, até para... o tema da selfie, a gente tem buscado algumas alternativas, tá? O Marcelo sabe que a gente tem buscado algumas parcerias de identificação, né, de certificação. Como ainda não tem nada concreto, não vale a pena colocar aqui, mas é bom ter esse sentimento de vocês como participantes da dificuldade que é, e ver que o caminho que a gente está trilhando, buscando alternativas aqui, é o caminho que parece ser o adequado, tá? Com relação à impressão do extrato, é bom saber, tá? Eu não tinha essa percepção das 2 folhas. A primeira folha, de fato, é a importante, é que tem os dados que a gente precisa, e eventualmente não precisa nem ser impressa, tá? Muitas vezes, numa consulta pelo celular, você pode dar um print, né? E acho que tem como a gente importar. Eu preciso
confirmar isso aqui com a minha área técnica, mas em princípio a gente tem recebido alguns prints também, nem impressos, né? Mas é uma boa alternativa falar com o fornecedor para criar isso, tá? E o PAMA, Sérgio, aí se não sei se eu estou errado, o Marcelo deve saber, acho que quem é oriundo do TCO não tem direito, né? Tem, Marcelo? Não tem, tá? Tem uma cláusula no regulamento que faz uma exceção. Então, Tá, obrigado, Aline. No caso de quem tem, mas o Gilmar também colocou no chat aqui, a gente vai verificar a situação e se houver a possibilidade, a gente entra em contato para eventualmente usufruir do benefício, tá? É o que eu ia sugerir também, a gente dá uma olhada até com a própria Sistel, como está isso na base deles. E um ponto, Sérgio, eu acho que é importante que você levanta, eu acho que a gente tem que ter uma disciplina aqui e assume esse compromisso com esse grupo de nós fazermos. Agora, a gente tinha um motivador aqui dessa conversa. Não dá para a gente fazer sempre, até porque a gente precisa ter temas para discutir. Mas vamos marcar alguma coisa daqui a um tempo, a gente marca outra conversa dessa, chama todo mundo e quem puder participar, para a gente ver problemas, dúvidas, discussões de vocês, a gente conduz com alguma apresentação de um tema que a gente julgue relevante aí vocês conhecerem e ouvi-los também, que para nós isso é muito, muito importante, tá? Como eu digo até, Sérgio, no seu comentário, você falou, pô, parece que tem alguém lá que fica pensando como é que eu posso dificultar tal. Te confesso que para nós é o lado inverso, a gente pensa como facilitar, mas como a outra ponta que sente todas as ações que nós fazemos, é fundamental nós ouvirmos aí vocês críticas, sugestões, para a gente poder melhorar o nosso processo. Então, vamos marcar mais dessas, tá? Compromisso assumido aqui com vocês. A gente, de novo, não dá para fazer isso cada um mês, 2 meses, porque a gente nem ficaria cansativo e nem teria tanto tema. Mas de tempos em tempos eu me comprometo a chamar todo o pessoal do Telefônica BD aqui para a gente fazer esse bate-papo. Marcelo, queria Obrigado. também dizer, a gente falou do PAMA, né? Mas vale a gente comentar do nosso plano Mais Visão, né? Acho que todos os participantes da Visão Prévia podem ter um plano conosco, né? Não sei se todos acompanham, né, as nossas comunicações, mas é um plano aberto para os participantes e familiares de até 3º grau. Aí é um plano CD, né? Conforme eu expliquei na apresentação, contribuição definida, mas os familiares são muito bem-vindos aqui na Visão Prévia para ter um plano conosco. Isso, e a gente tem que estar completando um ano agora com o plano já está chegando aí a 10 milhões de reserva em um ano, um número importante, já temos quase 600 participantes aí fazendo parte desse plano também, então, veja, já está com um número maior, inclusive, que do plano Telefônica BD, em um ano aí que a gente tem, e é um plano que tem nos dado muito orgulho também, a gente tem crianças aqui, 4 crianças com menos de um ano, tem Minha netinha com 2 está aí, viu? Desculpa, eu não entendi. A Minha netinha netinha com 2 já está aí. Que legal. O está chegando aí, já vai entrar também. Excelente, obrigado. Esse é o objetivo, a gente usar a nossa estrutura aqui para poder prestar esse serviço para familiares aqui de quem tem um plano conosco, tá? Então, bem lembrado, Guilherme. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode depois até fazer um atendimento específico, explicando melhor o plano, mandando material. Quem quiser, só coloca no chat, mesmo se acabar a reunião, tem a possibilidade de colocar no chat aqui. A gente liga ou manda um material específico para quem quiser conhecer melhor esse plano. Ok? Mais alguma dúvida? Alguém tem? O Paul e o Sérgio. Levantou, né? Então, eu estou com dúvida se eles levantaram ou se já estava, Guilherme. Não sei. Paul e Sérgio Freire estão com a mão levantada. Eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte: esse é o e-mail alternativo, o Guilherme, a gente fica sabendo dele como? Quando eu divulgar, onde, assim, a ideia foi juntar esse material aqui, dizer onde que ele está divulgado para todos os participantes e colocar o canal de e-mail. Eu vou criar, provavelmente a gente pode criar, aí Marcelo, você que manda, mas tipo um telefonicabd@visãoprev.com.br, tá? Eu acho que fica bem um canal específico aqui para vocês, tá? Que eu acho que foi a proposta.
Tá legal, muito obrigado, Guilherme, e parabéns para os dois aí pela iniciativa, foi muito gratificante. Obrigado, que bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma outra pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. Oi, posso perguntar? Pode, vamos lá. Bom, eu entrei na Telesp em 1969. Depois a Sistel foi criada em 1974. E, quer dizer, quando a gente entrou de sócio na Sistel, foi falado que quando a gente morresse, né, a esposa ia continuar recebendo o salário que a gente recebia. Quer dizer, depois, aí passou para a Telefônica, certo? E agora eu tenho a notícia que você deu que se eu morrer, minha mulher vai receber 50% mais 10% do que eu ganho, certo? Então passou a ser igual o INSS é hoje, né? Que mudou a lei do INSS. Então a visão breve vai ser a mesma coisa também agora. Quer dizer, só que a gente não recebeu informação, nem um e-mail, alguma cartinha esclarecendo isso aí, certo? Então eu acho que devia ter mais informações para a gente da visão prévia. O senhor entendeu? Porque eu não tinha informação nenhuma a respeito disso aí. Tá. Hélio, é o Hélio, né? É o Hélio. Hélio. Tá. Hélio, é importante, tá? Essa regra que o Guilherme apresentou, que nós comentamos hoje, é uma regra que não foi alterada e na Sistel é assim também, tá? É a mesma regra que é vigente na Sistel hoje, tá? Então, o plano veio lá da Sistel com essa regra e manteve. Aqui não houve nem... Até talvez aí a meia-culpa que a gente faz é que conversas como essa são sempre boas. A gente não quer ser uma caixa preta para gerar uma surpresa como a gente fez hoje, mas que como não mudou a regra, a gente fica supondo que todo mundo conhece as regras. E não é assim, né? Porque são tantas informações que às vezes não está claro uma regra ou outra, tá? Então, por isso o compromisso aqui da gente fazer esse bate-papo com frequência. Agora, essa regra não é uma regra que nós mudamos, é uma regra que veio desde sempre e é uma regra que hoje quem está na Sistel tem a mesma regra, está no Telefônica BD, está lá no PBSA, obviamente, né? Que é o plano que vocês vieram de lá. Então, é a mesma regra que tem lá na Sistel. Tá. Hélio, só para reforçar, é 50% para o cônjuge, tá? Os 10% é para cada beneficiário legal. Então, se você tiver um filho menor, né, ou seja, cursando universidade até os 24 anos, ele receberia 10% desse benefício. Então, assim, 50% para o cônjuge e 10% para cada beneficiário legal a mais, com o toque de 100% do seu benefício. Tá? Então, não é 60%. Acho que a forma que você colocou, me parece que você tinha entendido que ela receberia 50 mais 10. Não, ela vai receber 50%. Se tiver algum outro beneficiário legal, 10% para cada outro beneficiário legal. Guilherme, só uma correção, Guilherme, é 50 mais 10 para o cônjuge, mais 10 para cada beneficiário legal adicional, para cada filho, né? Então, no mínimo é 60% mesmo. Chegava, o limite é 100%, então talvez lá na Sistel, que comentava era desse 100%, né, que o participante, que a família do participante poderia vir a receber. Tá bom, então, me desculpem. Porque eu tenho as cartilhas até hoje, de quando fundou a Sistel, explicando que se eu morresse, ia ser 100% para minha esposa, certo? Isso aí tem as cartilhas até hoje. Depois mudou, tudo bem, eu acho válido, certo? Não justifica, mas tem um salário de 100%, só tem uma pessoa, são beneficiários. Só que pelo INPS é 50% para a pessoa, mais 10% para cada beneficiário, contando com a esposa. Então, o total vai ser 60%. Não é isso? É isso. E Hélio, só um detalhe, eu não posso afirmar, seria leviano da minha parte, que eu não conheço, tá? Se a regra lá da Sistel de 77, quando eles foram constituídos, era essa, e depois mudou essa regra na Sistel. Aí eu já não sei te dizer, tá?
Se você fala assim, eu tenho uma cartilha aqui de 77 da Sistel que era assim. Agora, te garanto que quando teve a cisão, e hoje na Sistel, quando teve a cisão já era essa regra, e hoje na Sistel permanece essa mesma regra que a gente tem aqui, tá? E a gente acompanha muito esse plano PBSA lá na Sistel, por isso, por causa do PAMA, por causa a pergunta que alguém fez aí do pecúlio de morte, da distribuição que a Sistel quer fazer. Então, a gente tenta, como vocês são oriundos de lá, a gente tenta não ficar com grandes diferenças entre o plano, tá? Então, se lá em 77 tinha essa regra, o que eu posso te garantir é que entre 77 e 98, essa regra foi alterada para 50%. Por quê? Quando veio para nós, fechou lá, os assistidos ficavam na Sistel, e quem era ativo vinha depois de 99, tá? Então, a partir daí, aí já sim era essa regra, e continua aqui e lá na Sistel até hoje. Tudo bem, eu não reclamo. Eu só reclamo que não fui informado. Só isso. Por isso, eu te entendo. É que só... E, de novo, por isso que eu acho que conversas como essas são sempre boas para a gente deixar claro aqui todas as regras. A gente não quer... De novo, não queremos ser nenhuma caixa preta e também esconder. A gente tem que ser o mais transparente possível dos direitos que vocês têm aqui conosco. Tá bom, valeu, obrigado. Né, Marcelo? No nosso caso, a gente sempre teve essa informação, porque nas mudanças da incorporação dos nossos planos com o plano, teve ajuste na regra, mas esse ponto realmente nunca mudou, né? Eu não sei lá, eu não lembro mais de 74, quando eu assinei lá no termo lá, porque na época eu não estava muito preocupado com esse negócio de casar, de morrer, de não sei o quê, mas agora que está mais evidente essas questões, né? Mas assim, de 10 anos para 12 anos para cá, a gente tem discutido muito, e esse ponto é um ponto que não mudou nada, né? Parecia tão longe, né, que não ia chegar nunca. Não era assunto, não era a pauta do momento. Até assinar era um problema. O desconto era tão grande que você pensava, será que vale a pena entrar nisso aí? Né? Mas que bom que vocês insistiram, então, aqui até hoje. Na época era bom porque a empresa pagava 2 vezes, a gente pagava 1 vez, então teve um período que foi muito produtivo nesse sentido também. Né? É isso, sem dúvida, sem dúvida. Sérgio, Sérgio Freire está com a mão levantada, não sei se tem alguma pergunta. Foi sem querer. Na verdade, eu estava... Essa barbeiragem que eu estava falando para o Guilherme aqui. É coisa da idade. Eu estava escrevendo no chat lá e levantei a mão sem querer. Era para dar os parabéns para você. Obrigado. É que também, às vezes, você tem que levantar e depois baixar a mão. Então, às vezes, a pessoa faz a pergunta e até esquece. Eu cheguei a baixar, mas eu acho que foi alguma barbeiragem aqui mesmo. Só para dar uma sugestão na selfie aí, eu acabei colocando no suporte o telefone, porque eu tremia tanto por causa do meu Paxo aqui que eu não conseguia achar uma foto de jeito nenhum. Então, o jeito certo é você coloca o telefone no suporte para ficar alinhado e fica mais fácil de tirar a selfie. Dado todas essas críticas aí, a gente vai ter que trabalhar com esse fornecedor para a gente tentar melhorar essa experiência de vocês aí. Faremos isso e vamos apresentar para vocês aí mudanças, seguramente. Ô, Guilherme, se for preciso, eu pensei isso agora, tá? A gente pode falar com o fornecedor e pegar os problemas e talvez até fazer uma conversa com ele, de falar, olha, a gente reporta e você fala, não, porque normalmente ele vai defender o produto. Não é tão assim e tal. Aí a gente pede ajuda de alguns deles para reportar a experiência, porque eu acho que isso é importante. Mais dúvidas, pessoal? Se não, quero agradecer enormemente a disponibilidade, a participação de vocês, o tempo aqui, então mais de 2 horas nesse bate-papo, e aquilo que eu falei com vocês no início, o tempo que for necessário, compromisso assumido com vocês aqui, de em breve a gente fazer outro bate-papo desse, tá? Que eu acho que é importante aqui, e falar sobre regras, sobre tudo isso, acho que é sempre importante com vocês, tá bom?
Estamos à disposição. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Hein? Tchau, gente. Bom descanso. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, galera. Tenha um bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde.